Pai do Senhor, estou aqui para falar algo da parte de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviada de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes, aquele dia virá, a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detém, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Louvado seja Deus, né? Você vê aqui que o apóstolo Paulo ele está preocupado com a igreja de Tessalônica, né? O apóstolo Paulo ele escreve 2 cartas àquela igreja. Ele passa pouco tempo naquela igreja, passa alguns meses, mas ele escreve 2 cartas para aquela igreja, uma após a outra. Mandou uma, depois ele, logo em seguida, poucos meses, ele manda a segunda carta. Por quê? Porque o apóstolo estava preocupado com os irmãos daquela igreja, porque eles pensavam, por falta de, muitas vezes, de um conhecimento ou por falsas heresias que estavam sendo disseminadas no meio da igreja, que Cristo já tinha voltado e eles já estavam vivendo o tempo da tribulação. E aqueles homens daquela igreja, daquela cidade, eles criam tanto que Jesus já tinha voltado, criam tanto na volta de Cristo, que eles estavam vendendo as suas casas, estavam vendendo tudo que eles tinham, que eles possuíam, e também eles estavam saindo dos seus empregos, saindo das suas ocupações, porque eles diziam, não, Jesus está voltando logo, ou Jesus já voltou, então não preciso mais trabalhar, não preciso mais de nada aqui dessa terra. Então eles estavam fazendo exatamente isso, vendendo tudo que eles possuíam, porque eles acreditavam que Jesus já tinha voltado, ou Jesus estava bem próximo de voltar, então não haveria necessidade de possuir nada aqui na terra, seja casa, imóveis, terreno, etc. Ou simplesmente trabalhar para ganhar o seu sustento. Então muitos daquela igreja estavam desocupados, porque para eles não havia sentido trabalhar ou fazer qualquer coisa, porque Jesus já tinha voltado ou porque Jesus estava próximo. E o apóstolo, aqui ele demonstra sua preocupação no versículo 1, quando ele diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar
nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O apóstolo Paulo aqui está achando claro, para que eles não viessem se abalar, quer por qualquer coisa, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui aqueles irmãos, eles estavam vivendo como se o dia do Senhor tivesse chegado, como se Jesus já tivesse voltado, tivesse levado a sua igreja. E por que eles estavam agindo assim? Porque falsos mestres estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Segundo, por quê? Porque havia naquela época uma grande perseguição. Uma grande perseguição tal que aqueles falsos mestres diziam, tá vendo? Como Jesus já voltou, tá vendo essa perseguição? Essa perseguição é peculiar da grande tribulação, em que só iria haver grande perseguição, grande tribulação como essa, na grande tribulação. Então Jesus já voltou. Então essa era o pensamento. Aí você imagine você sendo um cristão no século I, em que os romanos estavam perseguindo eles, prendendo, matando, crucificando muitos cristãos. Alguns eram jogados nas arenas para ser devorados pelos leões. Aí você imagine a igreja sendo perseguida pelos romanos, sendo perseguida pelos judaizantes, que não criam em Jesus, não acreditavam em Jesus, e perseguiam aqueles que criam em Jesus, prendiam, como o apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele perseguia a igreja de Deus, ele consentiu na morte de Estevão. Então a igreja era perseguida de todos os lados, havia uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Juntando essa grande perseguição com a doutrina dos falsos mestres, os cristãos pensavam que realmente Jesus já tinha voltado. Eles estavam vivendo muita tribulação. Essa era o pensamento deles, a crença deles. Então o apóstolo Paulo aqui ele escreve essas duas cartas, a primeira, Tessalonicenses, e a segunda, Tessalonicenses, para mostrar para aquela igreja que Jesus não tinha voltado ainda. Não tinha voltado ainda. Ele deixa claro aqui que eles não vêm acreditar, quer por epístola, quer por carta, quer por profecia, quer por qualquer coisa alguma. Aí ele até diz aqui que por mais que chegue uma carta para vocês, como se fosse de nós, como se fosse dele, o apóstolo Paulo diz, não se engane não acredito não. Aí ele lista aqui pelo menos 3 pontos para demonstrar que a vinda do Senhor, quando é que vai se dar a vinda do Senhor? Ele fala primeiro em relação à apostasia. Ele diz no versículo 3 adiante, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, aquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado. Primeiro vai haver apostasia. Segundo, vai aparecer o homem do pecado, para que realmente se concretize que Jesus já voltou. Primeiro, apostasia. Havia um mundo. Segundo, para eu ter certeza que Jesus já voltou, já levou a sua igreja, o homem do pecado tem que aparecer, que é quem? O anticristo. Né? Ele deixa claro aqui. E a Bíblia diz, versículo 4 adiante, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem que bem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Outro que ele fala aqui no versículo 6. E agora vocês sabem o que está. Agora vocês sabem bem o que está o detém, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, para que realmente se concretize a volta de Cristo, né, e que o anticristo reine aqui na terra, primeiro tem que ser tirado aquilo que o detém. O que o detém o anticristo? Que é o terceiro ponto que o apóstolo Paulo aqui ele ilustra aqui. O Espírito Santo. Quanto o Espírito Santo, vamos dizer assim, estiver detendo ele não se manifesta ainda. Lógico, como aqui está revelando, que o espírito da injustiça já se manifesta, já está trabalhando, já está no mundo. Mas o anticristo em pessoa, ele não será revelado enquanto o Espírito Santo estiver o detendo. E quando a Bíblia fala assim, que aquilo que será afastado, não vai ser afastado a onipresença do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai permitir que o anticristo reine. Vai permitir que o anticristo opere com toda sorte de injustiça no período da grande tribulação. Não significando que o Espírito Santo vai estar ausente. Não, porque o Espírito Santo é Deus, ele está presente, ele é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele vai permitir. Ele vai permitir esse afastar aqui, a permissão de Deus para que o anticristo venha operar na terra durante 7 anos. Aqui na terra, durante a grande tribulação. E o Espírito Santo vai permitir. Até porque na grande tribulação, alguns ainda irão se salvar, né? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, ninguém se converte. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas você vê aqui, 3 pontos que o apóstolo Paulo ele deu aqui à igreja de Tessalônica para dizer que ele não tinha voltado ainda. Primeiro, porque a apostasia não tinha vindo ainda no mundo. Segundo, o anticristo não se revelou ainda. E terceiro, o Espírito Santo que está detendo, ele não se afastou, ou seja, ele não permitiu que o filho da iniquidade operasse no mundo. O que nós vemos aqui hoje no mundo é o espírito do anticristo, o espírito do mal, o espírito do engano. Está operando, mas o anticristo em pessoa não. Mas, concluindo aqui, quando é que o Espírito Santo será afastado ou permitirá? Quando a igreja do Senhor for arrebatada, levada pelo Jesus de Nazaré nas alturas. E a vinda do Senhor Jesus, essa segunda vinda, se dará em 2 etapas. A primeira etapa é que Jesus vai voltar primeiro para a sua igreja, para o arrebatamento da igreja. Ele irá vir, a Bíblia diz que será como piscar de olhos. Esse primeiro momento da segunda vinda de Cristo será como piscar de olhos, ou seja, será muito rápido. Quando nós salvos menos percebermos, nós estaremos com Ele na glória. Estaremos com Ele lá nos ares para desfrutar daquele maravilhoso banquete. E o segundo momento da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, será que quando Ele irá descer após os 7 anos com a sua igreja para julgar o anticristo e aqueles que estavam com Ele. Ou seja, após 7 anos no paraíso ou nos ares com a igreja, Jesus vai descer para julgar o anticristo e aqueles que estavam com ele aqui na terra. Ou seja, após os 7 anos da tribulação. Aí nesse segundo momento da segunda vinda de Cristo, aí sim, a Bíblia diz em Apocalipse, se eu não me engano, que todo olho verá. Todo olho verá. Até aqueles, como diz o Apocalipse, né? No capítulo 1, vamos ver aqui, que a Bíblia diz que até mesmo aqueles que os transpassaram, a Bíblia diz, se lamentarão sobre ele. Fica no versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Todo olho verá. No segundo momento, quando Jesus descer com a sua igreja, já com salvos, já galardoados, já cada um receber a sua recompensa, aí sim, Jesus vai vir. E a Bíblia diz que todo olho verá. Ele vai descer nas nuvens, como está dizendo aqui. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram. Aqueles que o apontaram, que o julgaram. Aqueles que não quiseram saber nada de Jesus. Aqueles que negaram a Jesus. Aqueles que rejeitaram Jesus. Aqueles que zombaram da fé, a palavra de Deus. A Bíblia diz que esses se lamentarão. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Quem vai se lamentar? Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por que vão se lamentar? Porque não quiseram o Salvador. Porque não aceitaram o Salvador. Porque não creram no Salvador. A igreja não. A igreja estará com ele. Apocalipse 7, se eu me engano, vai dizer que ele vai vir. Vai vir nas nuvens com seus santos. Com seus santos. Cada um com as vestes brancas. E a Bíblia diz que sentado em cavalos brancos. E a Bíblia diz que ele pelejará com o anticristo. Só que nós não iremos fazer nada. A Bíblia diz que ele pelejará por nós. Irá sair uma espada afiada da sua boca.
que irá destruir o anticristo, a besta, falso profeta e aqueles que estiver com ele. E esses, a Bíblia diz, serão lançados para dentro do lago de fogo. Irão inaugurar o lago de fogo. Ou seja, quem vai inaugurar o lago de fogo, quem é? O anticristo, a besta, o falso profeta e aqueles que estiverem com ele, seus adeptos. Esses serão aqueles que irão inaugurar o lago de fogo. E a Bíblia relata que após esse julgamento, Jesus veio com a sua igreja, desceu com a sua igreja, já glorificada. Ele, depois de julgar o anticristo, de punir o anticristo e a besta, falso profeta, ele irá estabelecer 1000 anos aqui na terra, irá estabelecer o milênio, mais conhecido como milênio. E após esse milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto do grande abismo, que foi acorrentado. A Bíblia fala que o Senhor acorrenta Satanás durante esse período, no estabelecimento de 1000 anos, para que ele fosse preso durante 1000 anos, para que ele não enganasse mais ninguém. E após esse final do milênio, após os 1000 anos, a Bíblia vai falar que ele irá de novo ser solto para querer enganar as nações. E se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Mas aquele que está firmado na palavra não vai se deixar se enganar pelo inimigo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus não vai se deixar ser enganado pelo inimigo. E a Bíblia diz que ele irá juntar as nações para querer destruir Jerusalém. Mas ele também afirma que irá descer fogo do céu, irá fulminar Satanás e aqueles que estão com ele. E esses também serão lançados para dentro do lago de fogo. E aí então virá o grande juízo final. E aqueles que não quiserem saber nada de Jesus, a Bíblia diz que todos, o inferno dará conta dos seus mortos, o mar dará conta dos seus mortos, e cada um aparecerá diante dele, do grande tribunal branco, juízo final, para cada um ser julgado segundo as suas obras. E aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, o lago de fogo não foi preparado para nós, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que não quiseram Cristo, não aceitaram a Cristo como Salvador da sua vida, esses também serão lançados para dentro do lago de fogo. Assim, amém, irmão? Fique com essa palavra. Se firme mais nos pés do Senhor. Se você entregou sua vida nos pés de Jesus, continue. Se você não entregou, corra logo para os pés de Jesus, porque Jesus está voltando. Amém?